pessoal. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre mudança de comportamento, sobre planejamento de vida, sobre qualidade de vida. E para isso eu tô com um convidado aqui muito especial, que é um amigo, uma pessoa que me treinou na parte de natação, na época que eu me meti a besta de fazer um triatlo, nessa cilada que nem a gente fala, fui fazer essa cilada do triatlo, e o Rafael Pinto, o Rafa, ele que me treinava na natação. Então, bem-vindo, né, Rafa? Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando um pouquinho de você. Beleza, André. Primeiro eu que agradeço, tá? O convite de estar aqui, uma honra estar aqui nesse novo projeto com você. Cara, eu sou o Rafael, sou casado, né? Uso o esporte hoje na minha vida como, na verdade, uma forma de fazer com que eu cresça pessoalmente. Então, acho que hoje o esporte e as minhas atividades é tudo relacionado ao meu crescimento pessoal. E aí, junto a isso, eu comecei a criar novos projetos, sou empresário, né? Hoje tenho uma rede de academias, né, na parte aquática e também fora do aquático. E também hoje atuo como mentor dentro de empresas, trabalhando sobre hábito, qualidade de vida, performance, emoções positivas. Então esse é um pouquinho do Rafael. E não é só isso, né, Rafa? Além de tudo, você é atleta. É atleta. A gente também, esse ano, a gente está com uma nova meta. Se Deus quiser, ao meio do ano agora, a gente vai para um 70.3. Explica o que é o 70.3. Galera, o 70.3, na verdade, é o triatlon, né? É uma prova, uma meia prova de um Ironman. Então, a gente nada 1.900 metros, pedala 90 e corre 21. Então, esse é um dos meus desafios, que eu vou usar, na verdade, esse desafio como ferramenta para me desenvolver, para mudar a minha forma de pensar em algumas coisas. E eu acho que o bate-papo vai correr nisso hoje, né? É, isso aí. Porque a gente vai falar justamente sobre a questão de mudanças, né, do planejamento, de mudança de vida. Quando eu tive a ideia de montar esse projeto, uma das coisas que vieram na minha cabeça é a seguinte situação. As pessoas viravam para mim e falavam assim: pô, que legal, André, o que você está fazendo. Quando chegar lá na frente, eu quero fazer o que você faz. Pô, você está realizando o sonho de muita gente. Eu falei, caramba, né? Que legal, né? A gente está influenciando. Mas como você chega lá? Na realidade, às vezes as pessoas olham para o que a gente é agora e só veem o momento, né? Mas existe uma história por trás. Tem toda uma preparação. Na realidade, a minha vida inteira eu gostei sempre de fazer atividade física. E muito do que eu colho hoje foi plantado lá atrás. Mas envolve uma mudança mental, inclusive. Sim. Então, a gente fala que tudo isso envolve o aspecto físico, mental e espiritual. Então, hoje a gente vai falar muito do físico, que está ligado muito com o mental também, né, Rafa? Muito. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? A questão do que você vem fazendo dentro dos seus programas, essa questão de mudança de mindset, mudança de comportamento. Bom, primeiro você falou, eu acho que a pérola mais preciosa. O que a gente faz, a gente relacionar com o que a gente, na verdade, está entregando a outra pessoa, como seu projeto. Seu projeto não está relacionado a viagens, está relacionado ao que a gente vai gerar de experiência para as pessoas. E quando a gente fala em mudança de hábito, cara, o que a gente tem que entender é que a gente precisa colocar novas sinapses no nosso cérebro, novos caminhos. Então, a mudança de hábito, ela acontece, por exemplo, a partir de um momento que uma pessoa vai fazer alguma viagem com você, ela vai viver coisas novas. Automaticamente, o viver coisas novas vai colocar ela em ambientes diferentes. Então, a gente já começa por aí, quando a gente fala em mudança. A mudança ela acontece, geralmente, a primeira fase, a gente precisa observar o ambiente que a gente está. Segunda fase, observar quem são as pessoas mais próximas que a gente tem. E a terceira fase, talvez não nessa ordem, qual que é o nosso propósito? O porquê que a gente precisa viver? O porquê que a gente precisa mudar? Porque a gente tem que ter relacionado o porquê, a gente tem que ter clareza nisso. O objetivo. Então, a mudança ela acontece em estágios, mas esses 3 pontos que eu estou colocando para você é primordial. É primordial. O porquê, o objetivo, no primeiro momento, fica claro, né? Porque se você não sabe
para onde você quer ir, como que você planeja como chegar lá. Sim. Mas você falou de pessoas, e o terceiro ponto, você falou de objetivo, pessoas e ambiente. Onde que o ambiente e pessoas influenciam em toda essa lógica que a gente está conversando aqui de mudança? O que acontece? O nosso cérebro ele é condicionado. O nosso cérebro está condicionado a manter a gente na nossa mesma zona. Na nossa zona de conforto, com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com as mesmas tarefas. O nosso cérebro ele é feito para fazer a gente descansar. Então aqui já dá para a gente fazer um link legal sobre exercício e mudar hábito. Porque, por exemplo, é muito mais fácil a gente estar condicionado a fazer o que a gente já faz do que a gente criar coisas novas. E o nosso cérebro ele é um buscador de recompensa imediata. Então aí começa a treta da mudança de hábito. A treta da mudança de hábito é que quando você vai lá e come alguma coisa com muito açúcar, com muita gordura, automaticamente você já tem uma sensação de prazer imediata. Nesse momento é liberado uma porrada de neurotransmissor. Então o cara faz uma coisa, linka aquela coisa, já tem recompensa. Aí a gente às vezes vai para o exercício físico. A gente vai para o exercício físico, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E a gente nem sempre tem a recompensa imediata. Por mais que está tendo liberação de neurotransmissor. Porque não é confortável, né, Rafa? Porque não é confortável. Porque quando a gente vai para um treinamento, que nem você é atleta, você treina. Você acorda cedo, sei da tua rotina. Você acorda cedo para treinar. Você tem uma rotina de atividade física para fazer. E não só atividade física para fazer. Você tem uma rotina de atividades suas para fazer. Sim. Então, existe um planejamento em cima de tudo que você faz. Não é fazer o exercício na louca, sem um propósito. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu estava falando, às vezes tem um ditado, as pessoas só vê a pinga que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva, né? Então, poxa, ó, que legal, o cara conseguiu realizar uma prova de... Uma corrida, vamos pegar um exemplo, consegui correr 21K, né? Foi uma experiência que eu tive já na minha vida. Cara, é penoso para você chegar. Você vai treinar, às vezes o corpo está dolorido, a musculatura está cansada, tem dia que você acorda que você não está motivado para treinar. Mas é aí que você tem que sair da zona de conforto, é aí que você tem que buscar a sua superação. Tem uma questão que não é muito falada quando a gente fala em mudar hábito. É, na verdade, o que a gente precisa desaprender. Muitas coisas a gente aprendeu que é daquele jeito, a gente construiu novas sinapses do errado. Então, às vezes, as pessoas falam, eu vou mudar de hábito, eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a fazer aquilo, eu vou começar a fazer isso. Só que o que acontece? Existem coisas que a gente precisa desaprender. Muitos dos nossos hábitos que não vai de encontro à nossa saúde ou à nossa qualidade de vida, está relacionado a coisas que a gente talvez precisa desaprender, que são hábitos já instaurados. Eu vou fazer um parênteses aí, Rafa, que eu não sei se é isso que você está falando, mas eu vi vários materiais e textos que falam sobre crenças limitantes, né? Eu não consigo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. É mais ou menos o que você está falando. Cara, tem muito a ver. A crença, por exemplo, agora muitas pessoas estão escutando a gente. Muitas pessoas, quando escutam esse papo, a primeira coisa que vem no cérebro deles é o seguinte: lá vem esse papo de novo. Porque foi criado, é como se a gente instalasse um programa na nossa mente. Exatamente como se fosse um computador. Está instalado. Aquele programa é um Word. Ele não vai conseguir fazer a função, por exemplo, de um PowerPoint. Porque está instalado. A gente precisa reconfigurar, ressignificar e reinstalar. Então, as crenças realmente são limitantes. Existem várias crenças, existem várias pessoas que se incomodam às vezes de ver você fazendo. Cara, como é que nada a ver esse negócio de acordar cedo, nada a ver esse negócio de fazer exercício, fazer triatlon, pra que isso? Cara, eu era um cara que pensava nisso. Eu era um cara que pensava dessa forma. E quando a gente se coloca a fazer novas coisas e a desaprender o que não faz sentido, é aí que a gente começa a ter o quê? Resultado. E, cara, aí linka o ciclo do hábito. Porque o ciclo do hábito é basicamente 3 coisas, André. O primeiro ponto, a gente precisa ter uma deixa. A gente precisa saber o que a gente quer de verdade. Ou ter uma dor. Muitas pessoas agem pela dor. Esse é o gatilho que algumas pessoas falam? É um gatilho. A deixa é o gatilho. Então, a gente precisa ter isso. O próximo ponto que a gente precisa linkar é a rotina.
A gente tem que ter uma rotina. Ah, eu não gosto de rotina. Provavelmente você é um procrastinador. Porque a gente precisa, sim, de uma rotina de performance, por exemplo. Muita gente fala que a rotina não é boa, mas a rotina ela é saudável, né, Rafa? É, porque senão as coisas não acontecem. E a última é a recompensa. Se a gente não conseguir, em todas as atividades, se a gente não conseguir linkar essas 3 esferas, a gente não vai conseguir instaurar um hábito. Por isso que as pessoas começam a fazer durante 1 semana, 2 semanas. Eu já fiz a conta, é 3 semanas. Os meus alunos novos, eu já tenho uma metodologia que eu sei que na 3ª semana eu preciso entrar com algumas estratégias para fazer ele dar aquele pontapé. Uma injeção de motivação. Perfeitamente. Por isso que eu fui estudar outras coisas além do exercício físico. Você foi estudar como funciona a cabeça da gente. Eu fui estudar PNL, neurociência. Por quê? Falei, putz, eu tenho o melhor treino na minha mão. Eu tenho um ambiente legal. A proposta é sensacional, a pessoa realmente quer. A minha pergunta é, por que as pessoas não conseguem fazer? Foi aí que eu saí da área da educação física, fui ter mentores. Primeiramente começou comigo. Cara, eu não acordava antes das 7 nem a pau. Eu chegava na faculdade atrasado todo dia. A partir do momento que o esporte entrou na minha vida, começou a mudar vários gatilhos. E aí eu fui entender hábito. Porque a minha cabeça funciona a 300. Eu tô falando com você que eu já tô pensando no próximo assunto. Então eu tive que treinar muito para conseguir falar. Eu falei muito. Eu tinha um bloqueio na escola. Eu não consegui fazer o pré. Minha primeira 4ª série, eu chorava para ir embora. E hoje eu consigo ressignificar isso. Então é muito louco. É muito louco essa questão. Antes de a gente entrar na parte teórica, a gente podia pegar um gancho, né, Rafa, e pegar isso que você falou da sua mudança, né? E você aproveitar que é muito legal quando a gente fala, as pessoas falam assim, mas parece fácil, né? Mas, de novo, reforçando, você está falando e nós estamos falando de algo que você e eu já vivenciamos, já experimentamos. Mas como que foi essa mudança para você? É fácil, é difícil, tem momentos que dá vontade de desistir. Antes de a gente continuar no bate-papo, no que você falou, que é a questão da deixa, da rotina e do resultado, como que foi isso para você? Cara, para mim isso até hoje é difícil. Hoje eu consigo ter uma disciplina melhor no exercício físico. É uma coisa que já virou, é um lifestyle. O exercício físico. Por mais que eu não esteja em performance, por mais que eu não tenha um objetivo como eu vou ter agora, um objetivo maior, cara, eu sempre estou fazendo os meus exercícios. Agora a treta tá em pôr a roupa para lavar, a treta tá em deixar a cozinha organizada. Tá em chegar com a bicicleta tudo sujo de lama e ter que limpar. E cara, aí a gente fala, pô, eu venho falar de hábito aqui, mas arrumar meu guarda-roupa. Então, o que eu comecei a perceber, e é mais uma vez link o que eu falei sobre ambiente. Se eu tenho um ambiente desorganizado, se eu tenho o meu guarda-roupa desorganizado, se eu tenho uma louça suja, se eu estou aqui estudando, eu tenho uma mesa toda zoada, cara, você acha que eu vou ter performance? Não vou. Não vou. Então, a gente precisa, primeiro, pensar em micro coisas. Esse é o segredo. O ser humano sempre pensa em macro, em coisa grande. Quando você fala em micro coisas, você está falando assim, nós temos um objetivo maior lá na frente para chegar, mas você está falando em pequenos ganhos. Antes, é isso? As pessoas querem emagrecer 20 quilos, mas elas não pensam em talvez ir uma vez no treino, todos os dias, fazer o pequeno e comemorar as pequenas coisas. Isso é importante. Os pequenos ganhos. Lembra do ciclo do hábito? Ela tem uma deixa, ela está acima do peso. Ela foi e começou a criar uma rotina de fazer exercício. Vamos ser um pouco mais claro nessa questão, que às vezes fazer um arroz com feijão, né, Rafa? Então a pessoa tem uma deixa, alguma situação que desencadeia o processo. Uma dor. Uma dor, certo? E com base nessa dor, ela começa a desenvolver uma rotina de atitudes, de comportamento, para chegar em um resultado. Isso. Certo? E esse resultado, alguma coisa que eu sempre fala que está ligado a algum ganho emocional ou sentimental. É isso mesmo? É que tá. Hoje a dificuldade que as pessoas têm é interpretar o resultado.
elas sabem o que quer, só que elas não conseguem fazer isso de uma forma progressiva. Então, para chegar naquele resultado maior que ela procura, a gente precisa ter ganhos menores anteriores e comemorar esses ganhos. Os micro-resultados. Eu vou colocar uma situação que vai ficar muito Legal. claro. A pessoa vai fazer uma viagem com você. Por que ela vai fazer essa viagem para você? Porque é o sonho dela conhecer aquele lugar. É o sonho dela. Essa viagem, ela vai ter um investimento. Vamos colocar aqui, esse investimento é R$1.000. Então ela tem uma deixa que ela quer fazer aquela viagem, é o sonho dela, ela vai viver uma experiência nova, ela vai ter alguma questão afetiva ali, vamos supor que esse lugar é um lugar que ela sonha muito conhecer. Ela vai ter que ter uma rotina. Para quê? Porque às vezes é uma montanha. Se ela não tiver uma rotina linkada a esse compromisso, para ela se condicionar fisicamente para subir a montanha, a viagem não vai ser tão legal. E se for, não vai ser tão legal. Primeiro, talvez ela não consiga chegar até o objetivo, Perfeito. subir a montanha, ou pode ser que seja penoso demais. E aí o que é o detalhe? Para ela subir a montanha, ela vai precisar primeiro caminhar um quarteirão. E comemorar por caminhar um quarteirão. Só que qual que é o problema do nosso cérebro? Ele quer já fazer a gente subir 3 montanhas. Então a pessoa ela vai começar a treinar, a primeira semana dela eu brinco que é como se fosse um rodízio. A gente vai num restaurante, num rodízio, ela quer comer até o prato, porque ela quer que compensa, ela quer que faz tudo aquilo. Não, eu quero, não, agora eu tô... E cara, isso dura 3 semanas. Isso é muito legal, Rafa, isso que você está falando, porque meses atrás eu fiz uma viagem para Bahia. E junto comigo foi uma pessoa que eu sei que vai nos ouvir, que é uma tia, minha tia, mas é uma prima, que ela é 9 meses mais nova que eu, a gente cresceu com o meu irmão, que é a Patrícia. E a Patrícia, ela gosta de viajar. E ela tem alguns limitantes físicos, né? Um pouquinho acima do peso, problema no joelho e tal. E como que a gente fez, né? Eu falei, pô, não posso pegar e montar uma trilha de dificuldade alta para ela. Então, a gente fez uma caminhada, uma trilha, terreno plano, uma caminhada tal. No dia seguinte, nós fizemos uma caminhada um pouco mais longa. E por que eu estou entrando nessa história para você? Justamente pela questão dos pequenos ganhos. Então, a felicidade dela, Sim. a hora que ela conseguiu terminar essa trilha, falou assim, André, olha só, consegui terminar, olha que bacana, não senti dor. Você viu como eu consegui? É um prêmio. Cara, existe uma coisa que a gente pode relacionar a tudo. A gente precisa imaginar assim, ó, degraus. A gente tem vários. Por exemplo, você levou ela para uma experiência nova. Se você tivesse pulado etapa, você tivesse colocado ela em uma trilha difícil, essa experiência dela, ela não ia trazer recompensa. O ciclo não fecha. Talvez ela não queria fazer, ela não gostaria de fazer uma outra Talvez experiência. até se criasse um bloqueio nela que ia falar assim, não quero mais fazer isso, não é para mim. É aí que acontece. Então, a gente tem que ter muito cuidado em tudo na nossa vida. E, cara, a periodização, o esporte, ela serve para tudo. Ela serve dentro de uma empresa. Cara, eu trago muita relação do triatlo dentro de uma empresa. Muita. Como? Cara, você sai para correr 5 da manhã. Você acha que eu tô dando risada pra correr 5 da manhã? Tô nada, cara. Ficou feliz a vida de acordar às 5 horas O da manhã? meu corpo não quer, ele quer dormir. Ainda mais com a minha rotina que eu tenho. E aí a gente começa, eu falo que tem um cara, eu brinco assim, quando eu começo a ficar nessas resenhas, eu falo, cara, o gordão do sofá voltou. O que é o gordão do sofá? Eu imagino o meu cérebro e o meu corpo, mas muito obeso. Sabe aqueles filmes que tem de 300 quilos? Mórbida. Cara, Mórbida. eu imagino aquilo no sofá, assim, esparramadão. Ô, volta lá dormir. Cara, não faz isso não. Meu, pra quê? Tá chovendo. Cara, eu conto. Tá cansado. Dá mais de 10 desculpas em 2 minutos. No tempo de levantar e escovar o dente, dá desculpa. Claro, às vezes a gente perde pra ele. Perde. Só que quando você é intencional e você tem uma condição de entender o que está acontecendo aqui no mecanismo, você ressignifica. Você fala, você está querendo me derrubar? Pera aí que eu vou lá agora e vou lavar o rosto. Tá muito difícil essa semana? Pera aí que eu vou ligar para uns 5 alunos meus e falar, corrida amanhã, 5h30 da manhã, quem vai comigo? E aí, Rafa, entra uma outra questão, além de tudo que nós já estamos conversando, que é o comprometimento.
Né? O quanto você está comprometido com o que você quer de realização de sonho, de objetivo para você. Cara, o comprometimento, todas as pessoas são comprometidas enquanto está confortável. Todas as pessoas são comprometidas enquanto está confortável. A treta é você ensinar o cara que ia ter comprometimento na hora que o pau tá pegando. Uma empresa rodando a 100%, todo mundo é comprometido de estar lá sentado e passar o fim do mês. Agora, você fazer uma empresa rodar, aí que tá o comprometimento. Aí que eu relaciono o esporte. Por quê? Porque, meu irmão, a hora que você sai da bike pra você correr a última perna, meu amigo, você tá com a perna mais dura que não sei o quê. Você tá só aqui, ó. Ô, Rafa, e uma das experiências que eu tive de triatlo, você tava junto, a gente tava nessa cilada, né? Junto lá. E sempre tem um imprevisto. Ah, você vai contar, né? Sempre tem um imprevisto. Teve vários, né? Não vou contar no meu caso, eu não vou te entregar nessa. Depois, se você quiser, você conta a história, que é muito mais engraçado quando você conta a história do que quando eu conto. Mas eu falo, a brincadeira começou a dar errado quando mudaram o lugar. Então, você vê, está tudo planejado, a cabeça está toda preparada, planejada para você fazer o triatlo. Beleza? O triatlo ia ser, no meu caso, o meio triatlo, né? Caiobá. Fazia séculos que eu não caí no mar. Não, é tranquilo, não tem arrebentação. Aí foi um dos mares mais difíceis que eu nadei. Mudaram a prova e jogaram para Guaratuba. Rapaz, tinha onda de 2 metros que eu não enxergava a boia lá na frente. Não, de verdade. Quando eu cheguei, são 2 boias, né, que a gente sai da praia, passa a primeira boia, a segunda e volta. A hora que eu cheguei na primeira boia, eu era o último na água. Eu abracei a boia, olhei para trás e falei assim, para voltar eu tenho que nadar. Não tem alternativa ali. O que eu faço? Aí beleza, a gente foi, né? Mar agitado, mudança de local, mar agitado. Como mudaram, o horário da prova ficou 1 hora depois. Beleza, saí da água, pegamos a bicicleta, aí era um ambiente que eu já conhecia, zona de conforto. Falei, não vou desistir, isso aqui eu já sei fazer, vou pedalando devagarzinho, né? Terminei a prova. Rapaz, entramos nos 5 km de corrida, aquele sol que fritava ovo no asfalto. Um calor insuportável, pô, descansado, desidratado. Você fala, poxa vida, eu não precisava estar aqui. O gordão do sofá. Na hora o gordão do sofá aparece. Não precisava estar aqui. Cara, você não precisa disso. Deixa pra lá. Os caras vão te zoar, mas não tem problema. Aí veio o comprometimento. Falei, não, existe. Foi tão difícil, penoso chegar até aqui. Eu vou terminar, né? Então, sempre pego imprevisto. Mas eu queria que você contasse a sua resenha. Não, a minha, cara. Cara, por que eu fui estudar hábito? Por que eu vou estudar como se organizar? Porque eu sou um cara que tem uma dificuldade que você não faz ideia. Com organização. Com organização. Eu me organizo em determinadas coisas, mas eu tenho um déficit muito grande em algumas coisas. Isso não é o meu talento. Meu talento não é a organização. Meu ponto forte não é a organização. Meu ponto forte é a execução. Então eu fui estudar o porquê que minha cabeça funciona assim. E aí eu comecei a relacionar várias coisas. Por exemplo, esse é o corrido que aconteceu. Conta pra galera, cara, que essa vale a pena. Eu tava em quarto lugar. Não, quarto lugar. No geral. Só pro pessoal entender que tem por categoria de idade e tem o geralzão. Eu tava no geralzão, ia pegar pódio. Não, mas antes de você contar o pódio, conta o início do Mike, nosso amigo treinador, cara, que pega no seu pé para você se organizar, colocar a plaquinha na bicicleta. A gente foi junto. A gente foi junto, chegou lá, a gente tinha que atravessar a balsa. Já saímos daquele jeito e ele lá acelerando. Pera aí, pô, vamos. Eu falei, caramba, o que esse cara tá acelerando o plantão? Tem que aquecer, pô, tem que aquecer. Cara, aí a gente chegou na balsa, o cara tava passando até lustramóvel na bicicleta, assim, colocando a plaquinha. Eu falei, a numeração, a plaquinha é a numeração da bike, no né? triatlo tem uma... Cada competidor tem uma numeração. A gente tem uma numeração que é colocada na bicicleta e outra numeração que é a numeração que nós chamamos de numeração de peito. Que é pra corrida. E beleza, eu coloquei na minha bicicleta, ou ele que colocou, eu acho que ele colocou pra mim. E beleza, começou a prova, a gente correu. O mar tava muito difícil. Você pegou um mar mais difícil que eu já nadei. Foi um debut. Foi um teste bom,
E cara, o mar, eu sou um cara que eu não sou muito rápido na água. E aí eu comecei a entender um outro jogo, eu já vou terminar essa pergunta, mas eu tenho que falar disso agora. A gente precisa entender qual é o nosso ponto forte e não focar no nosso ponto fraco. Grava isso aí, depois a gente volta nisso. E aí eu sei que o mar não é o meu ponto forte. O nadar, eu nado legal, mas eu não sou um nadador tão rápido quanto os primeiros. Mas a minha bike e a minha corrida é boa. E cara, eu fiz um dos meu melhor pedal nessa prova. Regacei no pedal, cheguei, saí correndo, vai. A hora que eu cheguei na... Quarto no geral, na classificação geral. O terceiro tá na minha frente, assim. A hora que eu cheguei, o cara olhou pra minha cara e falou, viu, cadê a plaquinha, numeral? Falei, na hora, volta lá pegar. Falei, mas esse cara não vai dar nada, E eu aprendi mais uma com essa. Aí, continuei correndo. Caiu da bicicleta, gritei, caiu da bicicleta. E continuei correndo. O cara voltou com a motinha do meu lado. Ô, você tá de brincadeira, o negócio tá lá dentro da sua cestinha, pô. Você tinha que ter colocado. Termina aí, mas você tá desclassificado. Enfim. Cara, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que tudo que eu faço, alguma coisa eu aprendo. Então, primeiro, eu aprendi que a gente tem que seguir regras. Segundo ponto, eu aprendi que talvez eu não vou ser, por exemplo, como meu amigo Mike. Mas eu preciso melhorar algumas coisas. Dentro do seu potencial, dentro da sua capacidade. Dentro da minha organização, dentro do meu potencial. E você sabe o que eu aprendi no ramo empresarial? Que eu preciso delegar isso para alguém. Por quê? Porque se eu focar em querer ser tão bom no que eu sou ruim, eu paro de potencializar o que eu sou bom. As pessoas às vezes se perdem nisso. Você sabe, Rafa, uma vez eu vi uma palestra falando sobre pessoas. E o palestrante dizia que todos nós temos 4, 5 características, pontos fortes, vamos dizer assim. De uma escala de 0 a 10, em algumas nós chegamos a 8, 7, tem outros que nós somos 3, 4. Nós nunca vamos chegar a 7, 8. Sim. Então, não adianta você... E por que eu estou falando isso? Vem de acordo com o que você acabou de falar. Sim. Não adianta eu querer focar nessa característica minha, que o meu limite é 3, 4, querer pegar 10 nele. Não, vai no que você já tem 8, que você chega em 10. Vai no que você é 7 e chega em 10. Cara, o triatlo é uma escola na vida real disso. O triatlo é uma escola na vida real disso. Cara, muitas vezes eu falei, eu vou deixar de correr, porque eu corro bem, e vou só nadar. Aí eu começava a nadar, melhorava 3, 4 segundos. Aí eu ia correr, putz, caiu 10 segundos, 15 segundos. Meu, é muito interessante quando a gente fala isso, de ponto forte e ponto fraco. E a gente tem que identificar isso. Mas qual é a questão do nosso cérebro? Ele quer identificar o que a gente é ruim. Ele sempre vai identificar o que a gente é ruim. Porque quando a gente é ruim em alguma coisa, geralmente as pessoas apontam. E, cara, aquilo vai criando como se fosse uma raizinha ali. Vai batendo. Eu sou ruim nisso, sou ruim nisso. São as crenças. Cara, é as crenças. São as crenças. É as crenças. E qual que é o problema? Hoje, se você perguntar para várias pessoas, viu, qual que é o seu ponto forte? O que você é bom? Elas estão tão concentradas e apontadas no que ela é ruim. Cara, isso eu faço em mentoria de empresas. A gente estava dentro de uma empresa em Recife, cara, uma multinacional. Eu fiz essa pergunta para as pessoas. O que vocês são bom? Não sabia. O que a empresa tem de bom? Saiu 3, 4. Aí eu inverti a pergunta. O que tem de ruim? Então é uma coisa que a gente precisa ir identificando. O autoconhecimento é tudo, André. Eu também acho. Tudo passa pelo autoconhecimento, porque... ele é a base para nós chegarmos em tudo que nós estamos conversando aqui, né, Rafa? Nós estamos falando em gatilho, em deixa, em resultado. O resultado está muito ligado, não com a ação em si, mas o que aquela ação te proporciona. Depois, lá na frente, eu retomo esse assunto, mas só para fechar a questão que a gente estava falando da tua prova, e a gente acabou entrando na questão dos desafios, né, no que a gente é bom e no que não é. Você concluiu o seu triatlo, eu me lembro que estava lá. Você, na prática, você ficou em quarto no geral, mas foi desclassificado. Não subiu no pódio e tal. Então, na realidade, o resultado não foi o que você esperava. Como foi lidar com isso e como isso contribuiu na sequência para você, na sequência do dia a dia para o futuro? Cara, isso aí é outro detalhe importante. É o quanto você tem a capacidade de ressignificar as coisas.
Esse é o grande segredo. Porque, por exemplo, eu poderia ficar muito nervoso. Deixei a placa, não sei o que. Esqueci a placa, o Mike falou, esqueci a placa, tal. E focar nisso. Mas eu não. A minha mente, ela tá treinada para quê? Para focar no que eu fui bom e para mim não fazer isso de novo. São 2 pontos. Então, por exemplo, cara, dificilmente eu vou esquecer de pôr o número do peito de novo. Então aí já fica o aprendizado, né? E o outro ponto, cara, eu terminei uma prova de triatlo. Em quarto. Quantas pessoas conseguem fazer isso? Então, eu acho que tudo que a gente faz, André, se a gente acerta ou erra, a gente precisa entender que a gente aprende. Com tudo que a gente faz, a gente aprende. Existe uma palavra que eu não estou gostando mais de falar, que é o sempre recomeçar. Cara, recomeçar nada. Recomeçar você dá ré. Você dá ré, você tem que pegar e alinhar. Aí você alinha. O que você fez errado, você melhora um pouquinho, ou procura o quem para te ajudar nisso, ou como. E, cara, é assim que eu vou fazendo, que eu vou ressignificando as coisas hoje na minha vida. Tenho muitos pontos. Qual que é o problema? Você também fica um caçador de pontos que você precisa melhorar. Você tem que saber lidar com isso. Porque se você realmente, no meio do percurso, você esquecer as coisas que você é bom... E aí tem uma coisa que nós vamos falar desse ponto que me ajudou muito, que é a questão da emoção positiva. Isso é uma coisa que o seu novo projeto tende muito nas pessoas. Qual a emoção positiva que você gera em levar a pessoa para ver paisagens que, cara, ele só vê em TV. Então, quando você falou de corpo, a alma e o próprio espírito, né, que são as 3... Mente, corpo e alma. Isso, que são os 3 pilares. Cara, se a gente não entender o lazer das pessoas como um fator que vai fazer... Porque esses 3, não adianta esses 3 não estar alinhado. E tem outro detalhe, né, Rafa, que a gente foi lá no começo da nossa conversa e que também é abordado pela questão do autoconhecimento. Não é para todo mundo. Não é. Isso aqui não vai ser para todo mundo. Nós estamos dizendo que isso aqui é uma metodologia ou um caminho que todo mundo deva trilhar. Não é. Para quem que eu estou fazendo isso aqui? Para quem gosta e se identifica com isso. E começa da mesma forma que você falou. Para mim, deu resultado. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer as viagens, quando eu comecei a buscar natureza, quando eu falo natureza, eu estou falando, pode ser um morro, uma serra, pode ser uma trilha no meio do mato, pode ser uma cachoeira, pode ser uma praia, mas esse contato com a natureza, para mim, o resultado, naquele processo do gatilho, rotina e resultado, o que é o resultado? Não é o atrativo por si só. É bonito, é belo, mas quando eu estou naquele atrativo, o que ele proporciona em mim? Então, o bem-estar, quando eu consigo chegar num lugar desse, ou quando eu consigo realizar uma prova, que nem a gente fez, o bem-estar que aquilo me proporciona, essa é a minha recompensa. Sim. Então, passa pelo autoconhecimento e passa no autoconhecimento pelo objetivo. Então, é para todo mundo? Um triatlo é para todo mundo? Não. Essa proposta aqui, uma viagem para um atrativo natural é para todo mundo? Não, tem gente que gosta de ficar no meio do arranha-céu, numa metrópole, shopping. Beleza, não tem nada errado nisso. Sim. E é isso que eu gostaria de reforçar, falar, né? Muita gente fala assim, não, tem que ser isso. Não tem que ser isso. Cada um é cada um. Então, a questão do objetivo para cada um é importante, né, Rafa? Cara, a gente tem que ter clareza nas coisas que a gente entra. Muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando, que uma coisa que eu aprendi na prática também, por aprender a não falar não. A gente precisa aprender a falar não. Cara, por que eu vou nesse negócio se eu não gosto nem de mato? Não faz sentido. Não faz sentido. Apesar que eu também aprendi que algumas coisas que pra gente não faz sentido pode estar instaurado devido às crenças. Aí entra o autoconhecimento. Devido às experiências, que não foi legal. Existem pessoas que não gostam de entrar numa academia, mas qual que é a experiência que ele teve numa academia? Então, cara, hoje eu sou incentivador mesmo das pessoas que falam, cara, não é pra mim. Só que o que eu trago? Clareza. Eu explico. Cara, você já vivenciou isso? Cara, você já sentiu o ar lá em cima de uma montanha? Cara, a gente foi fazer uma corrida em cima da montanha? Você é maluco. A hora que eu subi lá em cima, falei, como é que eu vou descer?
E, cara, aquilo foi sensacional. Na minha mente tá gravado. Você tá falando de uma corrida de aventura. Uma corrida de aventura que envolve o seu negócio, que E a envolve o seu corrida projeto. Cara, aquilo, eu não posso estar velhinho. Eu não vou esquecer. Por quê? Porque aquilo me trouxe emoção. Cara, a emoção é uma coisa que enraiza no nosso cérebro. Qual a treta? Que ela enraiza tanto positivo quanto negativo. Então, as nossas frustrações geram bloqueios. Mas o que nós queremos falar aqui hoje? Que, cara, isso aqui traz tanta emoção positiva para as pessoas que enraiza. A pessoa não esquece. Realmente, o Sem Fronteiras é coisas inesquecíveis. Isso que você está falando são as emoções positivas. É um tema legal. Emoções Tô positivas. estudando muito isso. Emoções positivas, tem gente que fala reforço positivo. Cara, tudo que a gente consegue relacionar e... Porque assim, o nosso corpo, André, a gente consegue alterar a fisiologia intencionalmente. É muito louco isso. Como assim? Por exemplo, eu tô aqui conversando com você. Se por um acaso aqui agora me dá algum sono, eu vou ser intencional em, por exemplo, abrir o meu olho. Eu tô sendo intencional. Eu tô falando pro meu cérebro, cara, não é hora de dormir, é hora de acordar. PNL explica muito isso. Então eu consigo alterar a minha fisiologia através do exercício físico, através da música, através de novas experiências, que isso vai gerar emoção. Então quando a gente tem uma emoção, cara, emoção é química. A emoção é química. O sentimento, ele também pode ser químico. Mas o que acontece? As emoções positivas que eu quero trazer para você aqui hoje são coisas intencionais que a gente pode gerar, que o nosso estado emocional vai mudar. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, tá? Cara, a pessoa que está em depressão, primeiro, é uma pessoa que provavelmente está vivendo muito no passado. Ponto. Ela precisa ressignificar algumas coisas. Só que ela entra num estágio que ela está lá no seu quarto, ela não tem força para sair. Se a gente pega essa pessoa e consegue ressignificar e trazer clareza da importância de ir em uma viagem, por exemplo, de uma natureza, cara, ela vai colocar o corpo dela num estado emocional totalmente diferente. E como fazer isso, Rafa? Como você consegue ressignificar isso para uma pessoa que está em depressão, no caso que você falou? Cara, paciência, vivência, paciência de novo, e vai colocando essa pessoa para viver esses sentimentos. Por exemplo, ponto forte, todas as pessoas têm alguma coisa que gosta muito. Se essa pessoa gosta muito, é ali que a gente tem que jogar. Porque às vezes não é o que eu gosto, é o que aquela pessoa gosta. Por exemplo, existem pessoas que estão nessa situação que gostam muito de um filme. Um bom filme também vai gerar emoção positiva. Cara, vai mudar a fisiologia do corpo, é isso que eu tô querendo dizer. Ô Rafa, mas como que a gente faz? Voltando um pouquinho na questão do autoconhecimento. Porque isso que você está falando, a pessoa gosta disso, gosta daquilo, mas nem todo mundo tem uma clareza do que ela gosta. Ou às vezes ela está num momento tão difícil da vida dela que ela não consegue ter essa clareza do que ela gosta, do que ela faz. Como que a gente atua? Como que de repente eu posso usar o esporte para isso? Cara, primeiro ponto foi o que a gente falou no começo. Muda ambiente. Muda com quem que essa pessoa tá. Muda o que essa pessoa escuta, muda o que essa pessoa vê, muda o que essa pessoa fala. São os 3 pontos. Se isso não começar a ser mudado, claro, ela não... Cara, hábito ninguém muda do nada. Sim. São pequenos gestos. E rotina. E rotina. Vai ser mais difícil para essa pessoa que está lá embaixo? Vai. Tem que ter paciência. Só que, cara, se você começa a mudar essas 3 coisas, muda ambiente. Por exemplo, ela vai num espaço, num estúdio, numa academia. Lá vai ter outras pessoas. Inicialmente ela não vai querer ir. Mas, cara, devagarzinho ela vai indo, devagarzinho ela começa a fazer o exercício. Por quê? Fez exercício, começa a liberar mais serotonina, começa a liberar neurotransmissor, que é a fisiologia positiva. Cara, hoje a gente atua, por exemplo, em empresas, a gente está atuando com as mentorias, existem estratégias que a gente coloca que naquela semana todo mundo tem que chegar e abraçar outra pessoa. Porque a depressão tem muito a ver em não se sentir amada. E um simples abraço tem o poder de começar a fazer essa pessoa, opa,
Eu participei de um workshop uma vez, Rafa, e uma das ações dentro do workshop era você pegar a pessoa do lado e ficar abraçado com ela por 2 minutos. Você já tentou abraçar uma pessoa por 2 minutos? O tempo não passa, cara. Sim. Parece que o segundo é uma hora. Primeiro que você percebe o corpo das pessoas não querendo abraçar. Um desconforto. Porque é meio aquele... E, cara, isso é provado, é científico. Mas eu falando porque isso que você falou é uma verdade. Tanto que depois a energia que você passa do contato... Eu não estou falando que você tem que sair abraçando todo mundo, não é isso, né? Mas realmente faz diferença, o que você acabou de falar. Só reforçando o que você disse. Mas sobre mudar hábito, André, eu acredito que as pessoas precisam entender. Se eu pudesse colocar agora aqui, tá? Por exemplo, três pilares para as pessoas pensarem em mudar hábito. Primeiro, ter clareza. E aí entra o autoconhecimento, porque a pessoa tem que entender aonde ela está e aonde ela precisa chegar. Cara, ela precisa primeiro identificar quem que é ela. Muitas pessoas têm problema com isso. Quem que é o Rafael? Que é tudo que a gente conversou. O que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu estou fazendo e não tem sentido. A gente precisa começar com esse ponto. Segundo ponto, entender que a gente não vai conseguir ser 100% em tudo. As pessoas param muito por causa disso. Elas não conseguem entender que ela estava no ponto de 0%. Se ela passar a fazer 30%, cara, já teve uma melhora absurda. Só que acontece, às vezes ela faz o 30%, ela se frustra. Ela fala, eu não fiz porque eu não cheguei no 100%. Então, cara, esse de 0 a 100, se a pessoa entender que ela não vai conseguir ser 100% em tudo que ela faz, que é o tal do perfeccionismo, ela vai começar a entender diferente como ela consegue mudar. Por quê? Porque dela aprende a comemorar os micro-resultados. Cara, é aí que está o segredo. E o terceiro ponto cara, muda o ambiente. Busque pessoas que querem a mesma coisa que você. Esteja em grupos. Tenha uma pessoa para ser o seu parceiro de responsabilidade. O que é o parceiro de responsabilidade? Cara, eu vou começar a correr. Ô Andrezão, cara, sabadão, 6 da manhã, vamos treinar? Vamos. Ô Andrezão, chama o Mike também. Ô Andrezão, chama o Junão também. Cara, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando, nós estamos criando uma comunidade. Por quê? Porque a hora que a gente acordar, 5h30 da manhã, nem sempre a gente vai porque a gente quer, a gente vai porque os caras estão esperando. Isso que você falou, eu acho que sim, até eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é fundamental. Porque eu falo porque eu vivi isso, né? Nós, eu, você, o Mike, o Junião, parceiro, o nosso grupo, né, de treinamento para o triatlo que a gente treinou, para a corrida que a gente fez, e isso é uma verdade. Então, só reforçando e dando o meu testemunho que isso que você falou, de nós estarmos num ambiente com pessoas que tenham o mesmo foco ou com o foco que a gente está buscando, ele é realmente fundamental. Inclusive para melhorar resultados, né, Rafa? Porque às vezes é impressionante como a gente está correndo com a pessoa do lado, um companheiro do lado, como o nosso resultado, a nossa performance, ela melhora. Ou aquele dia que você falou, tô cansado, se eu estivesse sozinho eu não iria. Sim. Mas não, tem um compromisso, a gente vai junto, eu tô cansado, a gente vai junto. E serve também aqui. Muito. Para uma viagem, para uma trilha. Até a gente reforça, até a gente recomenda assim, nunca faça uma trilha sozinho, não faça trilha sozinho. Porque se for acontecer alguma coisa com você, não tem ninguém para te ajudar. E imprevistos sempre vão acontecer. Sim. No esporte, nos processos, né, Rafa? Mas essa questão de estar com pessoas do lado ajuda muito. Positivamente e se não estiver, negativamente. Porque se criar uma pessoa, você está lá, já tem aquela dificuldade da pessoa em si, da superação, para ela conseguir atingir o objetivo. E vem uma pessoa do lado e fala assim, cara, larga a mão disso. Você não está com nada, vamos sair, vamos curtir a noite, amanhã. Não, você precisa levantar às 6 horas da manhã, não. Aí, desanda. Cara, você falou em performance. Performance é uma coisa bacana. Eu vou deixar só 2 pontos que eu acho importante, porque não é todo mundo que explica isso. Aham. Cara, existe a auto-performance com o alto. Cara, a auto-performance, ela tá ligada ao quanto você tem performance consigo mesmo. Consigo mesmo. Isso é massa por quê? Porque se isso for confundido, vai gerar frustração. Eu vou explicar melhor. Então, auto é você conseguir performar sobre você. Você conseguir manter suas metas. Nós estamos falando alto com U. não U. alto com L. Alto Faz com toda U. a diferença. Alto com U.
tá muito relacionado ao autoconhecimento, a você conseguir ser melhor a cada dia um pouquinho. E a alta, com L, ela está relacionada a gente ser melhor aos nossos pares, as pessoas que estão em volta. Por que eu fiz questão de explicar isso? Porque quando a gente fala em treinar em grupo, quando a gente fala em grupo, a gente às vezes vai rolar uma parada que é a comparação. E quando a gente para de olhar pra gente e olha pro outro, a gente perde performance. Você pode sim ter alguém que você queira modelar. Então, por exemplo, tem um negócio. Cara, aquele negócio é legal. A ideia dele é essa, é essa. Mas, cara, eu tô modelando ele. Eu não tô só olhando pra ele. Por quê? Se eu olho muito pra cá, eu paro de olhar pra mim. Cara, em tudo. Se você perder o autoconhecimento e você começar a se comparar com as pessoas erradas... Porque, por exemplo, se eu pegar... Sou um atleta amador, eu tenho minha vida, eu não paro só para treinar. Se eu pegar e me comparar com a galera que eu treino em conjunto, que é a galera do Elite. Se eu pegar para me comparar, eu posso ter eles como modelo, como espelho. O que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar. Então, se eu tiver o olhar para alta, aos pares, eu preciso ter esse cuidado. Eu acho super positivo. Não tem problema eles serem uma referência. Não tem, e deve ser, e deve ter. A gente deve ter referências. Só que tem um problema a gente pegar a nossa história, que talvez não seja tão completa, que talvez a gente não consiga ainda estar... Porque, cara, tudo depende de tempo. Pra gente mudar hábito, precisa de tempo. As pessoas acham que muda hábito com 21 dias. Por dia. 21 dias, pra você ter ideia, você começa a instaurar um hábito. Existe algum prazo, Rafa, para fazer Existe. Uma mudança? Existem alguns estudos. Existem alguns estudos que falam que com 21 dias, você fazendo na rotina, tendo esses 3 pontos, deixa, rotina, recompensa, a gente consegue instaurar um hábito simples. Coisas que talvez você já começou a fazer, mas você nunca conseguiu ter uma rotina de fazer. Em torno de 66, se você continuar mantendo, mas eu estou falando de um hábito, a gente consegue instaurar ele se isso for sempre utilizado essas 3 métricas que eu falei. De forma recorrente, consistente. E qual que é a treta? As pessoas querem mudar 10 hábitos de uma vez. Não muda. Da noite pro dia. Não muda, cara. Aí você não vai mudar nenhuma. Então, cara, é muito, muito legal esse tema que a gente está trazendo aqui sobre mudança, performance, comportamento, porque as pessoas precisam entender sobre o processo. E é legal isso que você acabou de falar, Rafa, porque eu vejo isso em mim, né? Eu falo assim, é muito gostoso quando a gente está falando de algum assunto e a gente se vê e dá o testemunho. Quando eu comecei a fazer academia com o Mike, né, que vai estar com a gente aqui em um momento também, 4 anos e meio, e eu brincava com ele e falava assim, eu não gosto de competição, eu não sou competitivo. Ele fala, todo mundo é competitivo. Eu falava que não. Mas, na realidade, o que acontece? Eu sou uma pessoa competitiva, mas a minha criação foi para ser sempre o melhor. Nós nunca vamos ser o melhor em tudo. Eu não vou ser o melhor pai, o melhor companheiro, o melhor filho, o melhor atleta, o melhor profissional. Não vai. Como a gente falou, você tem pontos que você se sobressai e tem pontos que você não vai tão bem. Né? Mas então, ou era o primeiro ou era nada. Você vai ser primeiro sempre que você fizer uma competição. Então, o medo de você não chegar na frente, o medo de você não atingir o desempenho, me criava um bloqueio no sentido assim, eu me boicotava. Eu falei assim, não, eu não gosto de competição. Sim. Não, eu não gosto disso. Até eu chegar num ponto do autoconhecimento que eu falei assim, não, André, é você com você. Acabou. Então, aí resolve. Então, é muito sério essa questão da cobrança que a gente faz consigo mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Cara, é tudo isso que você falou e mais um pouco. Quando a gente entende... é muito sério essa questão do alto performance e alta performance. Porque, cara, você ressignificou perfeitamente. Porque talvez se fosse para você ficar comparando o tempo com os outros, você ia continuar. Por quê? Porque você teve um bloqueio sobre isso. Alguém cobrou muito de você. Só que também tem um ponto. Alguém cobrou, então eu nunca vou fazer. Não, você foi à frente. Quando você fez a pergunta de como ressignifica, é assim. Você tinha um ponto que você já entendeu, passou pelo autoconhecimento. Aí você ressignificou de que forma? Opa, peraí. O autoconhecimento faz o quê? Eu tô me boicotando. Só que você foi lá e fez a prova. Cara, você tem noção do aprendizado que isso é para a sua vida?
O que você acabou de falar aí, você aprendeu nesse processo de exercício, nesse processo de treinamento. E lembrando, né, Rafa, eu tenho conversado muito, e muito da minha proposta com as pessoas a gente está plantando algo para colher na frente, né? Cada um vai regar e cuidar da sua planta à sua maneira, e cada um tem seu tempo, né? E cada um tem seus objetivos. Sim. Mas o que eu digo é, começa, sai da zona de conforto, se movimenta. Primeiro, a pessoa ter clareza, é importante a pessoa ter clareza do que ela quer, para poder colocar o objetivo. Eu falo, se a gente não tiver claro aonde a gente quer chegar, não consegue fazer um planejamento. Se você não sabe para onde você vai, como que eu traço uma rota na estrada se eu não sei para que cidade eu vou, para que atrativo eu vou visitar, como que eu vou me preparar, o que eu tenho que fazer? Não tem como. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, para onde que eu vou, eu monto uma preparação de vida, uma mudança para minha vida, uma planilha de exercício físico, de condicionamento para chegar. A partir do momento que você tem clareza de como você quer estar daqui 10, 20 anos, isso é algo presente no meu pensamento. Como eu quero estar com 60 anos? Hoje eu tenho 54. Como eu quero chegar com 60? Como eu quero chegar com 70 anos? O que eu quero estar fazendo? Então, se nós não temos essa clareza, se isso não está estabelecido para nós, fica muito difícil e às vezes a gente se perde. E a gente se perde no dia a dia. Rafa, alguma coisa a mais, algum comentário que você acha que seria legal tocar em cima de tudo isso que nós falamos? Não, cara, eu gostaria só de agradecer, né, parabenizar você por seu projeto, tá? Deus abençoe seu projeto, porque eu tenho certeza que isso os nossos, porque, cara, não é sobre um projeto, é sobre trazer novas experiências. O Sem Fronteira ali, ó, cara, é sem fronteira, são coisas novas, são vivências novas, cara, isso aí tem potencial de transformar as pessoas. Os caras, isso é papo nada, cara, papo porque a gente sabe o que tá no nosso coração. Então, cara, só vai. Legal, Rafa, obrigado mais uma vez. Deixar um recado final, falar alguma coisa aí do seu projeto? Cara, não, o meu projeto é o seguinte, o meu projeto é... Então, manda o recado aí. Galera, é o seguinte, o meu recado é, acompanhe esse novo projeto do André, acompanhe os meus projetos. Se vocês quiserem acompanhar nas minhas redes sociais, Exercício Físico e Saúde, tá? E rafaelpinto.r30. Acompanhe a gente lá. Sempre vai ter coisas trazendo lá informações para você de como mudar o hábito de forma efetiva. Valeu? Rafão, obrigado. Pessoal, com a gente, siga os canais. Estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e aonde mais surgir. Fica com a gente. Um abraço, até mais. Fala, hein?